Aviso importante para os corteiros fiéis. O fã não conseguiu postar o react completo ao filme Sinners no YouTube nem em outras redes por causa dos direitos autorais. Sendo assim, lá na aba Comunidade do canal tem um post exclusivo apenas para membros com o link para baixar o react completo. Esse corte aqui é uma continuação direta logo depois da Bel ter assistido o filme. Obrigado por sempre apoiarem. Beijos do fã. Nossa, mano. Não. 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 Meu Deus, cara. Vou me matar. Mano, faltou a tag mulheres. Nossa, como que eu esqueci da tag mulheres? Mulheres. Mano. Spotify apenas. Não, já falo. Não consigo falar do filme agora. Calma. Deixa eu ver se será que tava tocando no final. Muito boa, tá? Juro, tá? Que ele tá falando sobre a história da música e de pessoas que nasceram pra cantar e pra fazer música. Ah, é do início. É do início do filme, que da hora, mano. Caralho, de quando é isso aqui? 1911. Caralho, que filme bom, mano. O navio do... sim, o navio que o vampiro falou. O Jack O'Connell. O que eu vou adicionar de música pra essa minha playlist aqui? Queria ter gostado mais. Nossa, gostei demais, mano. Nossa, caralho, eu tô... Eu não sei por que eu chorei com o Gamer. Tipo assim, na última... Porra! Não consigo nem escrever. Vou ver se ela consegue traduzir pelo menos alguma coisa que eu tô sentindo, véi. Jota, tu também? Mano, foi na última cena, mano. Tipo assim, no último momento que eu tinha pra chorar. Não achei que eu ia chorar depois da cena da bruxona amamentando, sabe? Que me deu uma tremida, uma tremelicada. Ai. Caralho. Que filmaço. Se eu fosse tentar explicar o que acontece em Pecadores, que já está em cartaz nos cinemas, ou se eu fosse tentar sequer descrever que tipo de filme ele é, eu ia me dar mal. Porque são tantos os ingredientes que o diretor, o Ryan Coogler, de Creed e de Pantera Negra, coloca aqui. Ele é muito é tão bom. Fora desse mundo, o que ele faz desses ingredientes, o que ele tira deles, que desafia qualquer tentativa de descrição. Breve sinopse. No Mississippi racialmente segregado de 1932, um garoto filho de um pastor, o Sammy, é capaz de tirar Loira do violão Link, dele tocando muito obrigada. Muito obrigada pelo recebe, viu, Loira Link, pelos 50 meses no grupo 3. Muito chique, véi. Muito obrigada, meu amor. Beijo pra você. Desculpa também se eu não ter agradecido tanto os resubs. Eu tô meio fora de mim, velho. Celular esnobado do Vini. Carol, obrigada pelo ano e meio. Tons que rompem a membrana do tempo, que fazem coisas e entidades do passado e do futuro se misturarem ao presente. E ele vai ter a oportunidade de mostrar em público esse imenso talento dele naquela noite, porque vai ser a inauguração do Clube de Blues dos primos dele, os gêmeos Fumaça e Fuligem, ambos interpretados pelo Michael B. Jordan. Mano, eu não sabia disso, sabe? Um sujeito da Ku Klux Klan, uma serraria abandonada, para criar um espaço em que toda a comunidade negra da região possa se sentir livre. Pessoal, se vocês têm uma vida super corrida, e quem não tem, com trabalho, casa, condução e às vezes alguma diversão... Outra publizinha da Insider. Fundamental, né? Isa, eu te amo, mas tá tarde já. Eu sempre vejo tuas publi, diva, contratem mais ela. Insider compraria só por ela. O Fumaça e o Fuligem estão voltando de uma temporada de 9 anos em Chicago, trazendo na mala dinheiro roubado do Al Capone, e eles já viveram o suficiente e andaram pelo país o bastante para saber que nos Estados Unidos um negro ser livre é uma proposição
não muito fácil de realizar. Até hoje. Mas o Clube Imagine de Blues naquela tem época. que existir para pelo menos criar essa sensação. E ele tem que bombar. Então o Fumaça e o Fuligem vão catando todo mundo que pode ajudá-los. O casal de chineses, dono de 2 mercearias, uma do lado branco e a outra do lado negro da rua, eles vão levar as bebidas e a mulher, que é interpretada pela ótima Lee Jun-lee, um destaque do filme, vai pintar a placa do clube. Ai, O Fumaça eu não sei quem entra é. em contato com a ex-mulher dele, de quem ele se separou por causa de uma perda trágica. Ela é interpretada pela maravilhosa Nossa. Wunmi Masako. Mano, eu preciso ver mais coisas com essa mulher. Eu tenho impressão de já ter visto, mas não vi, não. E ela Pelo amor de cozinha Deus, como véi. ninguém. É ela quem vai fritar o peixe. Eles chamam um amigo que é uma montanha para ficar na porta, seu leão de chácara. Roubam de um clube rival um músico de blues das antigas, o Delta Slim, que é o papel do Delroy Lindo. E o Fuligem faz o que pode para impedir que a ex-namorada dele, a Mary, entre no clube. O Slelu Underline presenteou a ficção... Wesley, muito criminosa obrigada com pelos 5 subgifts. subgifts. Muito obrigada, de coração. Mas a Mary, que é o Ai. papel da Hayley Stanfield, embora ela se passe por branca, ela tem ancestrais negros. Ou seja, nos Estados Unidos, da segregação, ela seria considerada negra. O problema é explicar para quem não sabe que, sim, ela podia estar lá. E o clube abre com o pé direito. É uma festa de arromba. Até que o Ryan Coogler introduz nessa história um personagem, ou talvez fosse melhor eu dizer, um elemento completamente fora da curva e que vai transformar totalmente o filme. Eu não estava esperando aquilo. Esse é um gênero verdadeiramente interessante que surgiu nos Mudou a últimos tempos. narrativa, É o tá surrealismo ligado? negro, que vai desde o senso de absurdo de uma série como Atlanta até... Ah, mas ela dá spoiler. Ela não é que, tipo, ela fale muitos spoilers, mas ela conta sobre o filme e é uma resenha. Então, tipo, eu não vejo, por exemplo, de filme. Eu gosto de ver de livro, vez ou outra, mas eu sou muito chata com isso, então eu não vejo de filme. Só depois de eu ter assistido. até os mistos de terror e ficção científica do Jordan Peele, incluindo muito mais coisa, inclusive na literatura, não só no cinema. Mas o que o Ryan Coogler vai praticar aqui é uma vertente extravagante do surrealismo negro e fascinante. Fascinante nas dissonâncias que ela tem, no que ele não consegue conciliar perfeitamente. É algo que enche o filme de vida. Fascinante em como cada um desses personagens tem uma personalidade tão rica. De início, por exemplo, a gente acha que o Fumaça e o Fuligem são pessoas muito parecidas, mas à medida que a gente vai conhecendo Nada. eles e vendo como é diferente Eu já a visão fiquei. que cada Na primeira cena deles, eu já fiquei pensando, que ator. Porque parecem duas pessoas totalmente diferentes. Na primeira cena. Aqui eu discordo da Isa. um deles tem no mundo, chega um momento em que não resta dúvida de quem está na frente da gente em qual momento. A trilha sonora é fantástica. O blues maravilhoso, tem música tradicional. Quem compõe, curiosamente, é o sueco Ludwig Göransson, que trabalha com Ryan Coogler em todos os projetos dele, desde o início. A certa altura, inclusive, o Ryan Coogler vai encenar 2 números musicais geniais. Um deles dentro do clube, quando o Sammy começa a tocar, e o outro... Essa cena, pra mim, só não é melhor do que a cena final dele matando os caras da Ku Klux Klan. Desculpa, gente, eu tenho muita... cenas que são totalmente tomadas pela raiva, pra mim, são muito superiores. Então, pra mim, só perde pra aquela cena. Porque a cena do... é bizarro, é cinema, sei lá, é bizarro. Tem musical que nunca conseguiu fazer aquilo, tá ligado? É uma experiência bizarra, assim. Tu fica num frenesi, catártica mesmo. Do lado de fora do clube, com uma diga irlandesa. Não posso contar mais nada. Como em todo surrealismo negro que eu vi até hoje, a originalidade é um aspecto arrebatador de pecadores. O outro fator Essa que ele melhor tem em cena comum ali. com todo o surrealismo negro, claro, é o retrato de ser negro nos Estados Unidos em 1930 ou 100 anos depois. É uma experiência tão anormal, tão fora de qualquer ética social, que o realismo simplesmente é o que prega o surrealismo negro, nunca daria conta de descrevê-la inteira.
E a metáfora que o Ryan Coogler vai fazer em Pecadores, muito interessante, é a do vampirismo de uma sociedade que se aproveitou primeiro da força física dos negros escravizados e depois da pujança cultural, da criatividade que eles trazem para a sociedade americana. Numa época ou noutra, os vampiros mudam de semblante. Mas eles são vampiros. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente... Boa. Muito bom. Caralho. Nossa. Que filme bom, mano. Nossa, foi uma experiência muito boa ter visto no Cinebel. Porque eu não tava esperando... Sei lá, eu acho que esse filme, sei lá, se tornou um dos meus favoritos, tá ligado? Não sei explicar direito. Jockstrap underline do underline. E é sempre uma sensação estranha quando tu sente isso. Peguei Sudoeste, o final do filme P que estava na parada e eu amei, imagina tudo. Jockstrap, mano. Espero que a parada tenha sido boa, inclusive. Muitas beldades estavam lá. 10 underline quebra underline porta underline da underline Bel enviou. Que bom gostar de arte, que bom sentir as coisas, Carol. Meus filmes favoritos da vida. Eu sei tô lá. absurdamente chocado e tocado. Impressionante como a música foi utilizada. Amei assistir com VCS, amo todos. A forma como a música foi utilizada no filme eu não vi em muitos musicais já. E eu digo, tipo assim, musicais que eu gosto. Por exemplo, eu gosto de La La Land. Mas você não pode ignorar que La La Land ignora muita parte da onde o jazz surgiu. Tá ligado? Então, existem camadas. Eu não quero criar rixa e nem futrico, nem comparações e tal, mas eu só citei um musical que tem suas problemáticas, sabe? E eu gosto muito de La La Land, lembrando, né? Gosto muito mesmo, inclusive até um pouco demais. Mas esse filme, ele não é um musical. No caso, o Sinners. Sinners não é um musical. Ele não tá aqui pra ser um musical, mas a forma com que ele trabalha a música é da mesma forma, eu fiquei lembrando da ambientação que o Stephen King constrói nos livros dele. O Stephen King constrói uma ambientação tão sombria e mórbida desde o começo dos livros dele, que às vezes a gente tá numa cena que não tem nada demais. Sei lá, vou usar a Carrie como exemplo. A Carrie tá conversando com qualquer pessoa, seja a mãe dela, seja qualquer pessoa, e pode não ser uma conversa que não tenha nada demais, mas lá no começo do capítulo ele citou que tava ventando muito, então o tempo inteiro tu lembra que aquela conversa tá rolando enquanto tá ventando muito, e isso tá na tua cabeça, e a ambientação já começou lá e vai ficando mais sombria à medida que o diálogo vai acontecendo, porque tu já tá esperando alguma coisa. Eu não sei explicar de alguma forma, de outra forma, mas enfim, fudido de bom, tipo, muito, 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 muito bom, de verdade. Nossa, tipo, eu vou ficar hiper focada, eu acho, nesse filme. Já vou falar pro meu irmão assistir. Pro meu irmão mais velho, ele tem a parte bem... A parte não, o gosto bem parecido com o meu. Ele descrevendo um arrepio de um personagem, você quase sente. Exatamente, e eu não tô falando de uma ultra descrição, tipo uma descrição exagerada no exemplo do Tolkien, na minha opinião. O Tolkien, pra mim, não consigo ler o livro dele. Eu já li os livros dele, mas eu não gostei, porque detalha a finura do galho que tá caindo na árvore quando a árvore nasceu. Era uma sequoia de 1901 e não dá, entendeu? Pra mim não funciona. Mas como o King trabalha nos detalhes, funciona. Então são gostos, sabe? Senhor dos Anéis não funciona pra mim. Agora, por exemplo, Entrevista com o Vampiro, que também é descritivo pra caramba, funciona. Inclusive, quero reler em algum momento dessa vida. Nossa, Júlio Verne eu li há tanto tempo. Eu era criança quando eu li 20.000 Léguas Submarinas. A Volta ao Mundo também. Você precisa ver a série. Eu preciso, mano, eu preciso. Eu falho nisso. Eu falho porque eu sempre acho adaptação, quando tem algo sobrenatural, eu tendo a não curtir, sabe?
Eu tendo a não curtir a adaptação quando tem algo sobrenatural. Do PH, a do PH Santos, deixa eu ver quanto tempo tem. Porque eu já tô me passando aqui. 15 minutos, bora. Alguns filmes parecem simples à primeira vista, mas eles carregam tantas camadas, tantos detalhes que eles permanecem com a gente assim por... Eu passo mal na resenha do PH sobre a Nora. Eu não vi Ledger. Eu não vi, mas tipo... o que a gente conversou no privado, basicamente, é o que eu penso sobre a Nora. Assim, pra mim é um filme que no meio do filme eu lembro que foi dirigido e boa parte escrito por um homem. Por dias, meses, anos, por uma vida inteira. Eu acho que Pecadores é desses filmes. Ele parte de uma premissa populesca, quase banal. Afinal, trata-se de um filme de vampiros com ação. Não é nem daqueles vampiros clássicos, é com ação. Mas até isso está a serviço de algo muito maior. Nada nesse filme é gratuito. Tudo se conecta a questões mais profundas sobre pertencimento, identidade, culpa, desejo, a sobrevivência de uma cultura e por aí vai. A estrutura narrativa aqui é muito clara, muito direta. Mas Sim, cada elemento carrega um subtexto. Quando falaram que descobriram que o diretor de Anora segue coisas pró-Israel e contas pornográficas onde tem até menores de idade, com pouca roupa e não sei o que, eu só pensei, nossa, talheres encontrados na cozinha, né? Beijo, Thaís. Dirigido por Ryan Coogler, conhecido por Pantera Negra e Creed, o filme é estrelado por Michael B. Jordan, né? Mais uma vez eles reeditam essa dupla, e o Michael B. Jordan aqui interpreta os dois irmãos gêmeos protagonistas. A trama se passa no Mississippi de 1937, onde os irmãos retornam à cidade natal com o objetivo de abrir uma casa de shows voltada para a comunidade negra local. O empreendimento é, ao mesmo tempo, um negócio e um gesto social, político, porque se propõe a ser um espaço de celebração da cultura negra, da música, especialmente o blues, e também da resistência em meio à segregação de um país ainda em formação. Mas outros também disputam esse mesmo espaço. E a partir disso, aquela noite vai precisar mais uma vez ser de luta, como tantas outras foram, são e continuarão sendo. O que Ryan Coogler faz em Pecadores é simplesmente assim, é impressionante. Ele escreve e dirige um filme que à primeira vista se apresenta como uma trama de vampiros com ação bem coreografada, tudo muito bonito, tem muita tensão, tem muito tiroteio, pitadas de terror, gore, sanguinolência, mas o seu verdadeiro projeto é usar o gênero, né, na verdade o subgênero, como disfarce para uma série de críticas sociais, políticas e culturais. Eis a assinatura do autor. Ele já fez isso nos seus trabalhos anteriores. Vamos lá, Coogler usou um herói da Marvel para discutir cultura afro a partir do afrofuturismo em Pantera Negra. Ele refletiu sobre a herança, a ascensão social, sobretudo a ascensão social, e identidade do ponto de vista de um homem negro em Creed. Ele explorou a dor real e brutal em Fruit Valley Station. Esse aqui, eu já marquei um Cinebel desse aqui, quem lembra, e eu desmarquei, porque eu acho até hoje que eu não vou conseguir assistir esse filme sendo filmada. Tipo, porque eu acho que eu vou chorar feio quando eu ver, mas não sei. Para discutir perspectiva. Em Pecadores, ele entrega muito do que o mercado espera de um blockbuster, mas ele encapsula nisso uma aula sobre negritude, diáspora, apropriação cultural, estruturas de poder, inclusive a criação e formação de um país, fala sobre cultura pop, 3 filmes que eu adicionei no Cinebel pra assistir. O filme ele começa com os vampiros como vilões evidentes, né? Os antagonistas de fato, é óbvio isso, né? Mas logo ele inverte essa lógica, mostra que o mal nem sempre vem de fora. Muitas vezes ele já está entranhado na estrutura que tenta se firmar. Trata-se de uma história sobre a tentativa de criar um lugar em um mundo que insiste em negar esse lugar e sobre os pecados carregados por quem tenta fazer isso acontecer. Esse é o grande ponto aqui dessa história. O grande vilão dessa história é como insistem em negar nesse mundo espaço para essas pessoas. Os vampiros, eles são muito mais do que monstros. Eles representam uma metáfora para a forma como a cultura negra é consumida, é usurpada, diluída, distorcida e depois apropriada. O vampiro, que na cultura pop só entra se for convidado, é ressignificado aqui para discutir esses e outros temas, e o roteiro constrói pelo menos 3 camadas sobre essa metáfora. A primeira mostra como os negros nunca foram convidados para os Estados Unidos, eles foram forçados a entrar e mesmo assim ajudaram a construir o país sem nunca tê-lo de volta. A segunda expõe o perigo de dar espaço para certos aliados, que depois se voltam contra você, cooptam,
distorcem, colocam irmãos uns contra os outros. Por isso a escolha de gêmeos aqui no papel principal. A terceira, talvez mais potente de todas, trata do desejo obsessivo de consumir a cultura negra, sua música, estética, espírito, alegria, absorvê-la por completo, digeri-la e remodelá-la sobre outros valores para vendê-la como própria, para vendê-la como sua. É o que o pop faz ao vampirizar o jazz, o blues. É o que eu falei de La La Land. Chamando-os de seus e esquecendo de onde realmente vêm essas raízes. Essa tensão, essa disputa pelas raízes se materializa em momentos muito simbólicos, como quando um dos irmãos pede ao músico Sammy para tocar blues do jeito antigo, sem guitarras polidas, sem uma produção limpa. Revela como o filme ele compreende e investiga a importância da origem, do ancestral, da raiz. Especialmente em relação a esse personagem, cuja trajetória foi totalmente modificada pelo tempo. O progresso não pode apagar a memória. É mais ou menos isso que se fala. Na África Antiga, quando um griot morria, o griot eram sujeitos que iam pelas aldeias, vilas, comunidades, eles iam contando histórias. E, portanto, formando um imaginário daquela cultura, daquela região e daquela cultura como um todo. Então, quando um griot morria, dizia-se, morria também uma biblioteca, uma parte do conhecimento. E aí vem a personagem da Umi Mosako, a Annie. Ela funciona como uma griot contemporânea dentro daquele filme. Alguém que conecta passado e presente, rito e pragmatismo, e mostra como é necessário manter esse vínculo para não cair facilmente em armadilhas, como caiu um dos irmãos, por exemplo. Como caíram os outros que rapidamente saíram ali daquele local. Entender o ponto como é importante a busca constante, a investigação constante, o abraço constante com as raízes. O embate entre os irmãos, entre os vampiros, a festa, a música, tudo isso se desenrola como uma batalha espiritual. O que está em jogo é a preservação do que foi construído com sangue e dor contra forças que tentam transformar essa história em espetáculo vazio, moldado em favor da sua própria causa, que é a causa ali, naquele ponto específico dos vampiros. Não da causa do que realmente está em jogo, como era o caso ali, como era a situação da noite idealizada pelos gêmeos. Mesmo em uma sociedade da ostentação, é a música que ancora tudo, pode perceber. A noite do show, da dança, da luta, se transforma em uma resistência viva. E o filme parte pra ação pra materializar essa resistência. Pra como quem diz, se você não tá entendendo pelo texto, eu vou gritar em tela. E a raiva materializa os dois. Toma Exato. sangue. Luta-se tanto quanto os que querem invadir e tomar tudo, quanto contra os que armam uma arapuca pros próprios negros. E até contra os irmãos que foram cooptados por uma causa que não é sua. Ainda uma crítica discreta, mas muito poderosa, que é sobre o território americano. A construção do território americano. Norte-americano, para ser mais preciso. Estadunidense, mais especificamente. Em uma única cena, a gente vê nativos, os indígenas, quase como figurantes da própria terra, deslocados, sem protagonismo. É uma crítica feroz sobre como os verdadeiros donos da terra foram silenciados, ignorados, e agora assistem de fora o conflito entre imigrantes, irlandeses, enfim, imigrantes europeus de outras origens, e os negros, que foram imigrados à força nesse caso. Ambos estão tentando ocupar um espaço que, culturalmente, ainda não pertence a nenhum deles, e quando pertencer, já terá sido modificado completamente. E os indígenas, os nativos, têm uma cena no filme, porque eles ficam observando, foram rejeitados, inclusive, factualmente rejeitados, e ao serem rejeitados, eles não entram nessa equação, basicamente como quem diz: tá aí, façam o que vocês quiserem com essa terra. A sensação que fica é de que os Estados Unidos seguem sendo um território alugado por diferentes grupos, mas sem um dono real. E aí de vez em quando surge um dono querendo expulsar todos os outros. Talvez por isso nenhum deles consiga realmente se integrar plenamente ao país, que continua sendo disputado até hoje, literalmente até hoje. Tecnicamente o filme ele acompanha a força do discurso. Pecadores é um slow burn. Eu não gosto de utilizar termos em inglês, mas é desses filmes que começa devagar, aparentemente sem rumo, mas quando pega fogo, meu amigo, incendeia Bom tudo. demais. Incendeia tudo e utiliza com precisão tudo que preparou naquele momento mais cadenciado. A direção do Ryan Coogler é muito sólida pra ação, muito sólida. O cara sabe fazer ação como poucos. E é muito inventiva pra um filme que nos provoca a pensar o tempo inteiro em... Eu digo que a atuação não, a ação que ele coloca, o diretor coloca no filme é boa, porque pra eu gostar de ação tem que penar, gente. Juro. Eu gosto muito de ver filmes que tem o porquê daquela ação, entendeu? Filme que é só tiroteio, só blá 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 blá, tem o... Não. Começa um tiroteio do nada, eu estou dormindo. Todos os A ação aspectos, foi construída todas as escolhas perfeitamente. visuais, estéticas, narrativas, todas. Em uma cena de dança, por exemplo, ele mistura passado e presente de forma que nos faz duvidar do que a gente tá vendo. Se é o filme ou se é uma reflexão sobre o próprio filme, sobre o que o próprio filme tá falando. Tudo Total. isso pra falar de onde nasce o que hoje é considerado popular. Inclusive, popular além da cultura negra. O texto diz mais do que parece o tempo inteiro. Um exemplo marcante é a frase: eles te deram isso, mas vão tirar de você quando quiserem. É uma frase que realmente está falando sobre o que está acontecendo em cena, mas nenhuma fala é literalmente sobre o que está acontecendo em cena. Tudo aponta para algo além, para uma discussão aquém daquilo que está ali, para uma discussão bem mais ampla daquilo que está ali.
E aí eu destaco também a trilha sonora do Ludwig Göransson, mais uma vez brilhante, né? Funciona como uma rima de rap encaixada milimetricamente. Às vezes a batida guia a imagem, às vezes a imagem se molda ao som, e em certos momentos a imagem só se forma por completo quando letra e ritmo estão juntos, assim. É isso que é a trilha sonora desse filme. A trilha é majoritariamente instrumental, mas o filme também é um musical. Ele tem muita canção, e as canções vêm todas para amplificar os temas. No final, tudo se assemelha a uma música do Kendrick Lamar ou de tantos outros. Dá pra ouvir sem atenção e curtir o estilo, a batida, mas se você escutar de verdade, aí, meu amigo, é aula. É outro nível de concepção artística. Se resta alguma dúvida sobre a intenção do filme, de alguma cena, de algum momento, para e preste atenção na letra que o filme deixa invadir. Como, por exemplo, os irlandeses cantando sobre suas origens. Estou com vontade de ver de novo. O jovem Sammy cantando sobre uma noite feliz, apesar de trágica. O blues é esse lamento. Esse lamento feliz e, ora, esse lamento extremamente triste. É como aquele dia. É como aquele microcosmo que Pecadores criou para mostrar uma noite que realmente teve até seu ápice. Mas é extremamente... Não precisava ser desse jeito. Esse é o ponto. Quando você para pra pensar que, se em qualquer filme de vampiro o amanhecer fosse o suficiente pra limpar tudo que tá acontecendo, pra eliminar as ameaças, quer que seja, quando você para pra pensar que depois do amanhecer ainda haverá outra disputa, você entende mais ainda o ponto que Pecadores quer pegar. Mais ainda, onde você estiver, a depender da cultura que você tenha, você vai ter que resolver um problema. Aonde você for, do jeito que você for, querendo fazer o que for, você ainda vai ter que resolver um problema. Mas voltando aqui pra mixagem, que eu me perdi um pouco. O som, né, assim como o sangue que move o subtexto do filme, ele nunca para de correr. Até em cenas mais simples ele tá lá, ó. Sim. Intimando. Pulsante. A mixagem é espantosa. É um negócio assim, absurdo. Influencia a montagem diretamente. O filme ele é guiado por vários match cuts. Match cuts é essa mistura de cenas ou por um objeto da cena em si, ou pelo som. Tá? Uhum. Essa mistura extremamente sagaz. Sons de fundo muitas vezes invadem a camada principal da fala. É muito importante assistir num canto onde a mixagem possa ser percebida. E isso é como se o mix, o som do filme, o desenho sonoro do filme e o ambiente competissem por atenção. Da mesma forma como o som é essa maçaroca, as culturas também eram essa maçaroca naquele... Vocês lembram que eu falei no meio do filme que eu gosto de filmes que trabalham com o som junto com a imagem, como foi em Zona de Interesse? Era isso que eu queria falar, só que ele falou muito mais bonito do que eu. Mississippi de 1937, como o filme mostra. É um período entre tempos, logo após ali o Velho Oeste, né? O bang bang dos cowboys. É bem antes da luta pelos direitos civis que, enfim, explodiu nos Estados Unidos. É uma terra de promessas que não foram cumpridas. É uma terra de culturas diferentes que virou uma massa disforme até hoje. E o som do filme, ele entende isso. E aí ele entrega vozerio, confusão, uma certa sujeira. Coogler usa esse cenário para colocar pretos, irlandeses, asiáticos e nativos em contato, mas também em conflito, velado ou escancarado. Tudo para mostrar que os Estados Unidos são formados por grupos em disputa por um lugar, por um espaço, sem nunca realmente possuí-los. Note como até os aliados, se a gente pegar, por exemplo, ali um asiático, mais precisamente uma asiática, e os irmãos, né? Olha como a relação, olha o que aconteceu na relação. Olha quem foi que entregou ali aquele cenário, digamos assim, a própria sorte, a partir de uma demanda pessoal e não de uma demanda do grupo, daquele grupo que estava unido ali para resolver aquela noite. Eu preciso aqui fazer a comparação do filme com Um Drink no Inferno. É inevitável e, acredito, muito proposital também. No filme do Robert Rodrigues... Eu vi esse filme tem tanto tempo... Robert Rodrigues, escrito pelo Quentin Tarantino, lá no Drink no Inferno, o bar era latino e explorava estereótipos e rituais que falam de raízes negadas e demonizadas, representando um povo que parte dos Estados Unidos insiste em anular enquanto se apropria de sua herança. No caso, né, os mexicanos, outros latinos, enfim. Em Pecadores, o Bar dos Irmãos é um espaço de resistência e celebração também. E também de vulnerabilidade, como era o bar lá de Um Drink no Inferno. Os dois filmes preparam essa noite, preparam essa correria, preparam essa confusão. E partem de um ponto muito comum. Duas culturas, e aqui a gente tá falando de dois cantos diferentes desse país, que são anulados, que precisam lutar, que precisam sair dessa confusão. Se o Robert Rodrigues transformava o bar em um templo asteca amaldiçoado, Ryan Coogler faz do seu um altar para a cultura negra, onde blues, o hip hop, o corpo, o sangue mantém vivas as origens, mesmo quando atacadas por todos os lados. É como se o autor aqui dissesse, se vão transformar nossa cultura em espetáculo, então que seja tudo o que ela carrega, o bom e o ruim. E assim os dois filmes se estruturam, eu acredito que se complementam. Eles se estruturam muito iguais e se complementam perfeitamente bem. No fim das contas, Pecadores é um encontro improvável entre Quentin Tarantino, porque não Spike Lee também, e tudo isso desaga. Spike Lee eu lembrei muito no finalzinho ali, na parte dos anos 90. A roupa que o Michael B. Jordan tava usando é idêntica à que eles usam no... Do The Right Thing, do Spike Lee, que é muito bom mesmo. E é totalmente sobre cultura negra, do The Right Thing.
enfim, sobre Brooklyn. Água nesse autor que surge com muita força, com muita potência, que é o Ryan Coogler. É um filme com o ritmo de um blockbuster, mas com a densidade de um tratado histórico-cultural. Esconde-se sobre o gênero mais popular, como fazem com a música que ganha os streams pelo seu refrão chiclete, mas que ao mesmo tempo tá cheia de samples e cheia de referências, revelando tudo o que quer dizer apenas com o tempo e com a escuta atenta. É um filme sobre sangue, mas não aquele sangue que escorre. Fala do sangue herdado. O que pulsa, o que gerou os alicerces e continua sendo negado. É sobre vampiros, é verdade, mas não os que mordem e arrancam um pedaço. Não. São os que consomem a alma, que absorvem e moldam culturas ao seu bel prazer, roubam memórias, transformam raízes para benefício próprio, jamais da vítima. Pecadores é o resultado desse conflito sobre quem pode contar a própria história, na disputa contra quem tentará reescrevê-la logo em seguida. É daqueles filmes que pertencem a um público específico e nem todos terão a vivência necessária para compreendê-lo como estrutura, e não apenas pelo que ele mostra. É tipo uma mágica, né? O truque nunca tá na mão. Às vezes, nem a carta tá na manga. Tá no ponto cego, para onde poucos costumam olhar e para onde alguns nunca vão conseguir olhar. Sim, ai. Vão ver, vão chamar de cultura woke. É isso, muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado aqui da minha análise de Pecadores, filmaço aí do Ryan Coogler. E agora eu te convido a conhecer o meu trabalho no livro Dois Contos. Exatamente, um livro com 2 capas, como você tá vendo aqui, tá? O link pra você adquirir esses 2 contos está na descrição desse vídeo. Eu sou suspeito pra falar, é óbvio, né? Mas leitura muito boa, leitura bem rápida. O Febre é sobre uma espada samurai que conta a sua própria história. E Não, a galera já vai falar lacração, cultura woke... Nossa, o que fizeram com os vampiros e piriri pararó. Aqui, vídeo muito bom do PH Santos, tá? Muito, muito bom. Falou, na verdade, sei lá, tudo. A Variety tentou sabotar a bilheteria do filme. Não sei dos bafafá do coisa. Eu vou agora que eu vou hiperfocar no filme, provavelmente eu vou dar uma olhada nessas coisas. Mas, por enquanto, não sei dos bafafás. Mas, assim... Um dos Cinebés mais especiais. Eu amo fazer Cinebel, vocês já sabem, mas assim, foi muito bom esse filme. Foi muito bom, valeu muito a pena ter assistido aqui com vocês, valeu a pena demais, assim, demais. E é meio doido, porque ao mesmo tempo que eu percebi que talvez eu tenha visto um filme que vai virar meu favorito... Eu não sei se foi mesmo, então eu vou ter que pensar ainda sobre isso. E é muito bom esse sentimento. Primeiro porque você tá sentindo coisas, e sentir coisas é muito bom. Isso vindo de uma pessoa que ficou muito tempo apática às coisas que rolavam no mundo. E segundo porque tipo, é aquele momento onde você sabe que, caralho, uma parte da minha vida talvez tenha mudado aqui. Tá ligado? Por causa do impacto de uma obra... de arte dessa, sabe? De uma obra de arte mesmo, do impacto da arte e da cultura que tem na nossa vida. Muito foda. Enfim, muito foda. Eu senti algo parecido com Ainda Estou Aqui. Em Ainda Estou Aqui, graças a Deus, vocês não me viram Ainda Estou Aqui. Em 1h30 de filme eu fiquei chorando. Literalmente. Eu fiquei em 1h30 de filme até o final chorando. Então, de soluçar. Então, assim, não dá. Sobre Mike 17, eu não sabia nada do filme. Eu só sabia que era um sci-fi. E aí, Brigada VXC 007 pelo resub. E aí, eu vou ver Homem com H no próximo Cinebel, provavelmente domingo que vem, Rose. Eu tava comentando com isso no início da live. Provavelmente o próximo Cinebel é de Homem com H, tá, gente? O Mike 17... Primeiro, o Matheus escolheu o filme, né? Porque eu não escolheria o filme, não sei por quê. Porque o que acontece? Eu tava meio assim, não querendo assistir e tal, porque, sci-fi... fantasia, não é muito a minha vibe. Mas é dirigido pelo Bong Joon-ho. Quem é Bong Joon-ho? É quem dirigiu Parasita, que é um dos meus filmes favoritos. Daí eu falei, beleza, vou assistir junto com o Matheus. E como eu posso explicar pra vocês? O Mark Ruffalo e a Toni Collette também foi um fator decisivo pra eu assistir ao filme. A Toni Collette e o Mark Ruffalo fazem um casal que pra mim é um casal nascido e criado em Pomerode, Santa Catarina. Quem vê o filme vai entender. E todo o resto do filme tem uma gostosa lá que faz parte dos trecos, que eu esqueci o nome dela também, mas ela é uma gostosa lobona. Pra mim são as 3 coisas que salvam o filme, além do Robert Pattinson. Eu achei ele esquecível, sabe? Não é o tipo de filme que eu gosto. Não é que eu gosto, mas é que, tipo, que me atrai muito, ou que eu fico muito fissurada. E assim, ele é de comédia, eu não sabia que ele era de comédia. Então,
eu fui assistir esperando um sci-fi normal, mas aí eu pensei, nossa, que tanto alívio cômico. De repente eu comecei a pensar, nossa, só tem alívio cômico, ele é uma comédia, então eu não sabia direito também o que eu tinha ido ver, problema meu, né? Daí que aí era uma expectativa totalmente minha. Mas enfim, eu achei isso de Mike 17, achei esquecível, assim. Boas atuações, boa direção, porque é o Bong Joon-ho, mas nada demais pra mim. Eu só gostei muito dos bichinhos, eu queria proteger eles de tudo. Naomi Aki, obrigada, Ká, por trazer o nome da gostosa. Gostei, mas achei que tinha mais potencial. Então, até o Matheus tava assim. E eu ainda eu ia dar 2,5 estrelas. Eu dei 3 estrelas por causa da Toni Collette. Tá? Porque ela é uma das minhas atrizes favoritas. Porque senão eu daria 2,5 estrelas pra ele. Sim, eu vou ver Duna esse ano em algum momento. Não sei quando. Não vou falar, cara, mas eu vou ver. Meu irmão me enche o saco pra ver, mas ele fala muito do 2. O problema é eu chegar no 2. Entendeu? Muita areia, muito Timothy Macramê. Entendeu? Não sei. Mas enfim, domingo que vem a gente vai ver Homem com H. Agradeço muito por vocês terem ficado até aqui. Até essa hora já é 10h38. Eu nem funciono mais essa hora em dias normais. Então, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que deu sub, que me ajudou, que tá aí junto comigo o tempo inteiro. Eu vou fazer uma live o quanto antes nessa semana, o quanto antes eu conseguir. Que não seja só pra sub, né? Pra gente ver uns negocinhos. Queria muito agradecer vocês por estarem aqui e por continuarem aqui, né? Tá meio um caos, assim, a minha vida no momento, porque eu voltei a me empolgar com o meu trabalho, então é difícil, porque eu não sei o que eu quero fazer primeiro. E aí eu acabei fazendo tudo. Estando fazendo tudo, né? Então eu tô neste momento. Enquanto eu tô nesse negócio de adaptação de remédio e tomar B12 no cu, que saco. Pelo amor de Deus, mano. Amo muito vocês. Se cuidem e cuidem dos seus. Bebam água, pelo amor de Deus. Bebam água e se cuidem, tá? Não esqueçam de se cuidar. É muito importante. Obrigada por terem assistido um filme que provavelmente... Caralho. Que filme bom. Boa noite.